A nutrição, ela existe para ensinar, não para aprisionar. Saúde é bem-estar, saúde é autonomia, na minha concepção, né? Porque a ausência de saúde, né, que é a doença, faz com que a gente não tenha nenhum tipo de autonomia. Você vai precisar de alguém. Mas se você acha que a felicidade está sempre por vir, está sempre por chegar com um padrão financeiro, com um padrão estético, com um padrão de status, você nunca vai ser feliz. Entenda, né, que o alimento é o seu combustível. Você não coloca em um carro de luxo uma gasolina barata ou uma gasolina adulterada. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo comigo, Diego Campos, que sou médico de formação. E o intuito aqui do nosso podcast é trazer profissionais, pessoas de diversos segmentos para a gente discutir um pouco mais sobre saúde em outras óticas, um espectro muito maior. E hoje eu estou aqui com a Luana, né, que ela é nutricionista de formação, na verdade ela é nutricionista esportiva, Exato. personal chef Exato. e personal trainer, né, uma pessoa que vive nutrição de várias formas diferentes. Seja bem-vinda ao nosso podcast, obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade, tá bom? Agradeço pelo convite, estou muito animada com todos os temas, com o que a gente tem aí borbulhando na cabeça para entregar, para trocar. E Luana, eu quero começar perguntando qual é a relação da comida com a comida que você tem. Você aí que trabalha em diversos segmentos onde a comida está no centro de tudo, a nutrição. Qual é a relação da comida? Como é que você vive essa relação? Comida é vida, né? Assim, comida é o que entrega o que a gente tem de melhor e também pode entregar o que a gente tem de pior, né? O nosso combustível. E quando eu falo comida é vida, comida traz não só o paladar, não só a nutrição, comida traz emoções, comida traz histórias né? Traz um histórico familiar, comida traz construção de quem a gente é, da nossa personalidade, comida traz alguns traumas, também traz algumas felicidades. Então a minha relação com a comida vem no sentido de realmente vida e de ver como algo que entrega vida e tentar sempre entregar para os meus pacientes o entendimento de que a gente pode ter na comida o nosso maior instrumento para viver bem. Né? E tirar essa construção de uma relação ruim com a comida, de uma relação de luta, de uma relação de conflito, né? E desse comer que pode adoecer também. Então, para mim, na minha vida, eu vejo, né, também é o meu sustento, também é o que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E entregar para o meu paciente essa boa relação com a comida, porque fato é, nós vamos nos alimentar para sempre. Com certeza. Né? Então, não existe um momento de você se relacionar bem com a comida por um tempo, ou de você se dedicar a comer bem por um tempo. Em algum momento isso vai falhar. Em algum momento isso vai... Né? Quando você pecar nisso, outras áreas da sua vida vão pecar também. E o que te levou a viver a alimentação de diversas formas diferentes? Porque você vem buscando, acho que cada vez mais se conectar com a alimentação de formas diferentes, né? Sim, sim. Meu pai é médico, né? E eu sempre vi a forma que meu pai lidava de tratar a saúde com a doença, aquela medicina bem antiga. E eu me incomodava com aquilo, porque eu via desde muito nova o entendimento de que a comida deveria entregar saúde. Eu queria cuidar da minha saúde, eu não queria cuidar da doença, como eu vi ele fazendo tão bem, né? Que ele é aquele médico que nasceu para aquilo. Então, quando eu entendi, né, que eu queria ter a comida como algo que entregasse saúde, né, como algo que trouxesse uma longevidade para mim, enfim. Daí foi aí no momento que eu trouxe a nutrição e trouxe essa ideia de me relacionar com todas as áreas da comida, que a comida é visual, a comida não é só o paladar, na verdade é muito mais, é o aroma. Então come com os olhos também, né? Exato. Foi aí que veio a visão de ser chefe, né? Vendo a nutrição muito numa caixinha, que sempre foi, né? Aquela coisa você tem que comer salada e frango, como todo mundo fala que sabe o que tem que comer, né?
Mas eu pergunto, se fosse tão fácil, todo mundo faria sozinho. E não, então eu quis usar a nutrição para promover saúde, né? Cuidar da saúde. Eu penso que cuidar da doença é uma das funções da nutrição, mas só uma das funções que a gente pode trazer. Mas quando a gente cuida do que a gente come, a gente está cuidando da nossa saúde. Legal, legal. E a gente percebe que muitas vezes você falou aí que a comida ela entra num lugar de recompensa. Muito. Né? Como que você enxerga a questão de compulsão alimentar, os distúrbios alimentares? Como que você enxerga isso como nutricionista? Infelizmente é uma realidade que cresce cada vez mais, né? Os distúrbios para o comer exagerado e para o não comer também. Eu enxergo isso como uma crescente que a gente vem tendo da dinâmica da sociedade hoje, com as redes sociais também, né? Traz esse hiperestímulo, né? De a gente buscar como a gente já conversou, essa dopamina barata. Então, a compulsão alimentar, ela vem justamente de um descontrole que você tem, né, das suas emoções, e aí você busca esse afago, busca esse conforto no alimento. É rápido, é instantâneo, mas não muda um contexto, não muda realmente um problema, não muda uma situação interna, algo, né, uma situação psicológica, emocional que você precisa tratar e entender com você mesmo, para conseguir se libertar não somente de uma compulsão, não somente de uma visão que você tem de um alimento como essa fuga, como essa entrega de bem-estar, né? Mas principalmente para que você possa destravar tantas áreas da sua vida. E tem a situação de não comer, né? Que eu acho que vem também de uma autopunição, muitas vezes, né? Os meus pacientes que têm esse distúrbio do não comer, eu sempre identifico situações importantes na infância, né? Situações de medo, de rejeição. Às vezes, vejo muito uma autocrítica que eles foram criando por ver menções dos pais, sobre outras pessoas, até sobre animais. Então, é complicado porque todo excesso esconde uma falta. Sim. Então, o excesso do comer esconde uma falta de confiança, uma falta de segurança, uma falta de autoconhecimento. E esse excesso, né, na ausência do alimentar, também esconde muito uma falta, né, na infância. Às vezes percebo muito uma falta de uma família bem estruturada. E aí você não comer para chamar atenção, né, ou para se autopunir mesmo, entender que você estar emagrecido, que você às vezes está doente, chama a atenção dos seus pais, chama a atenção das pessoas ao seu redor. E tem a questão da autoimagem hoje, que é muito forte, né? O Instagram, esses corpos, entre aspas, perfeitos, fazem com que, principalmente esses adolescentes, né, nessa fase da puberdade, existe uma insegurança natural. E o que eu percebo é que a exposição, né, assim, a sedução, né, dessas danças, a sedução de sempre adolescentes super magrinhas e super felizes e bem-sucedidas e com dinheiro, aparentemente, né, com uma boa condição, enfim. As adolescentes, principalmente mulheres, né, elas buscam esse ideal, elas buscam essa pseudo-perfeição, porque não é. A gente sabe que as redes sociais, elas são uma construção. Sempre foram e sempre vão continuar sendo. Mas para a criança, né, para a pessoa que está começando ali a construir a visão dela de mundo, começando a se entender. Construir a personalidade, as emoções. Exato. Né? E aí eu vejo, né, que elas buscam essa referência na rede social. Uau. E é uma referência completamente deturpada. Então, querer atingir esses padrões que elas veem em redes sociais diversas, traz essa necessidade de você ter um corpo super fitness, um corpo super magro, um corpo super nesse perfil slim. E aí traz essa parte toda de distúrbio alimentar, né? Porque não se busca um acompanhamento de um profissional. Elas acham que podem fazer por conta a dieta que a influencer está passando, a dieta que a influencer está fazendo e compartilhando. Que a gente tem o conhecimento que na grande maioria das vezes não é o que ela de fato faz.
Até porque são propostas que não são saudáveis nem sustentáveis. Então, eu vejo esse cenário do distúrbio alimentar, da compulsão alimentar. A compulsão é uma doença, não é uma vontade de comer. Sim. Né? Então, isso também é algo que a gente precisa desmistificar. Né? Tem pessoas que falam para mim no consultório, eu tenho compulsão por chocolate. Não, o que você tem é uma vontade de comer chocolate, um desejo, é diferente. A compulsão, ela vai além. A compulsão traz uma culpa, de fato, muito grande, traz um descontrole de você comer barras de chocolate de vez, de você chegar a buscar uma barra que você jogou fora no lixo e pegar e comer algum alimento que você se propôs a não consumir a ponto de jogar no lixo, você ir lá buscar e comer aquele alimento, porque você realmente não tem um autocontrole, né? E aí, toda essa parte dos distúrbios, elas devem ser tratadas em acompanhamento multidisciplinar. Isso é fundamental, né? Falando nesse sentido. Ter o acompanhamento de um psicólogo, muitas vezes também de um psiquiatra, é indispensável, né? A comida, como eu falo, a comida, ela é vida e ela abarca todas as vertentes da sua vida, de fato. Sim. Então, ter acompanhamento terapêutico, entender de onde surgiu, né, essa escassez que trouxe um excesso, de onde surgiu essa fixação por algum tipo de padrão alimentar, é muito importante. Assim. Você me falou de vários sinais e sintomas, eu já estou imaginando aqui até como é que é a sua prática clínica. Você falou desse acompanhamento multidisciplinar. Uhum. Como tocar nesse assunto com os pacientes? Eu acho que você deve se deparar com muita negação também. Uhum. Como que você vai mostrar para o paciente que não é a dieta que vai resolver? Talvez nem mesmo a atividade física. É um transtorno das emoções. Verdade. E se ele não resolver, ele não vai conseguir atingir aquele objetivo. Sim. Que é ser saudável. Sim. Como que você chega nesse ponto do paciente? Tem alguma história interessante que você pode contar pra gente aqui? Tem algumas histórias, né? Eu fico só pensando se eu não posso, né, entrar muito para não acabar de forma nenhuma trazendo nenhum tipo de exposição. Mas a abordagem principal é não julgar. Sim, claro. Ter um olhar de não julgamento da pessoa e fazer algo que eu busco com todos os meus pacientes, que é construir uma relação de parceria. Então, entender que aquele paciente deve confiar em mim, assim como eu preciso confiar que o que a pessoa está me contando, que o que o paciente está me contando é uma realidade, né? Não é aquele paciente que tem uns pacientes assim, né? Que eles falam que estão fazendo, que estão buscando, mas você vê pelo discurso que a pessoa não fez, ela não. Às vezes tem paciente que chega num retorno e nem abriu a dieta ainda, e você percebe pelo conversar. Mas a minha abordagem é sempre mostrando muito também as minhas fraquezas, mostrando que não somos perfeitos. Eu penso que buscar uma posição de igualdade com o paciente, né? E mostrar para ele que você quer ajudar como nutricionista, como profissional, mas eu sou ser humano e eu também tenho falhas, eu também tenho predileções, eu também tenho momentos de fraqueza e tá tudo bem. Todo mundo tem. Eu não tô aqui para ditar uma perfeição que não existe, que eu não faço e que se tiver algum profissional que falar que faz, eu duvido muito. Né, eu duvido muito. Então, todas as histórias que eu tive de conseguir entregar uma abordagem profissional, de conseguir sugerir, dando exemplos, né, pessoais, às vezes você dá um exemplo de algum famoso que você viu, né, hoje em dia tem muito essa parte de famosos que trazem relatos pessoais nas redes sociais, de relação com a comida, de emagrecimento, ou de uma recomposição corporal. Então, eu busco usar relatos pessoais e exemplos que sejam de conhecimento público e mostrar, né, que o paciente ele sempre deixa escapar alguma frase que ele mesmo observa que ele não está comendo por fome. Porque se a gente for analisar a nutrição, é fisiológico, fome e saciedade, entrega de macronutrientes, calorias, vitaminas, fibras, água para o seu corpo. Acaba sendo até matemático, né? Mas isso é a teoria.
A prática é completamente diferente. A prática é esse mundo, é essa vida que eu disse, que eu mencionei. Então, quando eu trago o paciente para a visão de vida, em que ele começa a trazer o eu mereço, o hoje eu posso, o é só um pouquinho, só dessa vez, ele vai começando a perceber que não é o alimento, é o comportamento. Você gera uma conexão com esse paciente, uma relação realmente com o seu paciente de verdade. Exato. De mostrar que você quer ajudar. E de eu acho troca que mesmo. De troca, e eu acho que ali o paciente começa a perceber e a se envolver e vai tendo essa relação, essa conexão. A confiar, né? É uma o não questão julgamento de é muito confiança. importante, né? O paciente entender que você não está julgando, você está ali para poder ajudar. Acho que aí começa qualquer relação com qualquer tipo de profissional, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, enfermeiros. Acho que o segredo é empatia. Empatia e conexão, que é o que você faz, né? Que é o que a gente veio conversando, trazer conexão. Então, eu não tenho como esperar que o paciente confie em mim para entregar o dia a dia dele, porque a alimentação é o dia a dia, é o nosso dia a dia, se ele nem confia em mim, se ele nem tem fé no que eu tô falando, porque ele não fez aquilo ainda, então ele precisa ter fé. Sim. Então eu preciso que ele tenha fé em mim, então eu trago essa fé com a empatia, com a conexão, com o exemplo. Por isso que eu dou o exemplo do falar de experiências minhas, mas na prática é fundamental que eu seja exemplo para os meus pacientes, senão eu perco credibilidade até comigo mesma, para mim. E é muito interessante a gente estar falando isso usando os meios de comunicação para poder falar sobre isso, né? Até um papel de influencers mesmo, né? Mostrar que são pessoas comuns e que outras pessoas também passam por isso, né? Sim. Você vê o papel do influenciador, o papel de nós, né? Profissionais da saúde, que muitas vezes a gente se esconde, né? De ficar com aquele receio, não quero aparecer em rede social, não quero conversar sobre determinado assunto. Hoje é uma ferramenta muito importante para a gente estar levando conhecimento para as pessoas, né? Sim, e democrática. Democrática. Penso que isso é muito importante, porque, Diego, a quantidade de pessoas que mandam mensagem para mim no Instagram querendo comer melhor, querendo aprender, dúvidas que você vê que são simples, mas é realmente a realidade da pessoa, e ela gostaria de se alimentar melhor, mas ela não tem. O conhecimento liberta. Liberta, muito. Mas ela não tem informação, ela não tem certeza se aquilo realmente é bom para ela ou não. Então, isso aqui, né, de trazer algo democrático, que qualquer pessoa pode acessar num celular, no computador, com um amigo, enfim, e um conhecimento de qualidade, né, traz para as pessoas essa possibilidade de evoluir, que para muita gente é difícil se você vive naquele meio, né? Tem essa frase, eu não lembro agora de quem, mas que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com certeza. Para muita gente que quer evoluir e não tem como sair daquele ambiente, né? A gente fala da ambiência. Quer evoluir, mas não tem como sair de fato daquele ciclo, daquela caixa. E aí a pessoa começa a buscar esse tipo de situação. Pessoas que são externas, mas você começa a consumir conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, de um mindset positivo, de crescimento, de autoaperfeiçoamento. E aí você consegue ter uma ambiência que existe, né, interna, você está fazendo aquilo, você está se relacionando com um conhecimento a mais. Você está servindo as pessoas, né? Você falou algo muito interessante da relação da comida, né? A família toda tem que estar saudável também, né? É importante. Eu vejo muitas vezes pacientes que estão com um filho obeso, uma criança obesa, mas os dois são obesos também. Qual é a relação da comida com essa família, né? Que exemplo que essa criança, esse adolescente vai ter em casa? Exato. Eu acho que muitas vezes você deve falar para os seus pacientes que a família toda tem que ter uma relação diferente com a comida, né? Eu até vejo, falar de outra maneira, não é dieta, mas talvez uma relação diferente com a alimentação. Né? Muitas vezes as famílias não sentam na mesma mesa para poder comer juntos. Comem em pé, é um café, sai correndo, e a gente vê que até a questão da felicidade, que a gente estava conversando sobre saúde aqui nos bastidores, olha como é legal você acordar e tomar um café com bastante calma, você isso preparar é luxo. o seu próprio café,
a rotina, esse ritual. É muito gratificante, muitas vezes você pegar um café expresso. Muito, né? muito. Isso é a relação que o ser humano tem que ter com a comida realmente. Né? De fato. E eu penso, isso é o verdadeiro luxo, você ter tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade para comer com sua família, tempo de qualidade para aproveitar esse momento. A gente fala do mindfulness, né? Estar presente. E só voltando um ponto, quando você fala da família, né? Eu uso muito essa frase para tudo. Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso, muito legal. Então, os pais que não são saudáveis, eles não podem ter nenhuma expectativa que o filho vá ser de forma impositiva, porque ele não vê o exemplo em casa. Então, e eu sempre brinco, né? Aquela mãe que fala, mas meu filho não come uma salada, meu filho não come fruta. Você come? Ou melhor, você compra para casa? Porque a criança não vai no mercado, a criança não tem dinheiro para escolher nem o que ela vai comer. E aí a mãe, o pai, enfim, espera que a criança na escola vá comer o que está sendo oferecido, que ela não vê ninguém consumindo em casa. Que ela não vê as pessoas que ela se espelha fazendo. Por que ela vai fazer por conta própria? Sim. Então, também a ambiência, né? É possível você despontar sozinho num ambiente que não é saudável? É possível. É muito mais difícil. Com certeza. Você voltou recentemente dos Estados Unidos. Eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a sua história dos Estados Unidos, as formações que você fez. Mas eu passei uma temporada da minha vida nos Estados Unidos também, onde eu tranquei minha faculdade, fui estudar, aprender inglês, e eu fui garçom. Que demais. E ali eu comecei a ter uma relação diferente também com a comida. Principalmente naqueles momentos onde toda a equipe se reunia para comer junto. Eu lembro disso até hoje, aquela sensação que eu tinha, que era uma sensação como se fosse realmente de família. Né? A gente ia se preparar, ou no final do expediente, ou no início do expediente, o chefe fazia uma comida ali para todo mundo, e todo mundo comia. Então, assim, a comida pode ser motivo de muita felicidade também, motivo de celebração. Sim, né? sim. Esse fato de todo mundo estar comendo junto, muitas vezes quando você tem alguém que cozinha, o pai ou a mãe cozinha, e todo mundo para poder sentar, pega a comida na panela e coloca ali no prato. Também isso pode trazer ritual. Esse ritual também pode trazer muitas experiências positivas para a família. E é fundamental. Né? Quando a gente fala comemoração, né, é comer em oração. A junção dessas palavras. Então, comer em comunhão. O ato de você sentar na mesa com alguém traz uma conexão ali. Às vezes é alguém que você pode até comer com alguém que você não gosta tanto, mas não é o que você escolhe. Né? Então, no seu dia a dia, você vai escolher comemorar com quem você gosta. E é importante que as pessoas tenham uma boa relação com a comida, porque quando você tem uma relação disfuncional com a comida, você passa a evitar os momentos sociais. Isso. E isso, além de não ser sustentável, é muito ruim para a pessoa, né? Porque nós somos seres sociáveis. Com certeza. Então, se você faz uma dieta que te obriga a se restringir, que você se sente restrito de sair, estar com sua família, de estar com seus amigos, você não consegue entender como fazer uma estratégia inteligente, sem perder o foco da sua saúde, aprender a fazer exceções de maneira também inteligente, isso tudo é possível. A nutrição, ela existe para ensinar, não para aprisionar. Então, ensinar o paciente, olha, não tem nada de errado em você ter seu domingo em família, seu bolinho com sua avó, com café. Isso é fundamental para você e a gente não pode tirar isso, mas vamos tentar fazer de uma maneira mais inteligente para o seu objetivo, né? Tem como a gente fazer durante o dia algumas outras opções que podem te ajudar a fazer essa comemoração, ter esse momento de uma maneira mais tranquila, sem comprometer a sua saúde, seus resultados? Isso tudo é conversa. Você está falando aí, e eu estou lembrando de uma outra experiência aqui em casa também. Eu tenho o Arthur de 3 anos de idade, eu estou lembrando da introdução alimentar, que foi um motivo também de bastante alegria, traz memórias muito positivas para mim, onde a gente fazia aqueles cubinhos de alimentos com sabores diferentes para começar essa introdução alimentar. Então aquele gostinho do azedo, aquela carinha, aquela fruta um pouquinho mais doce,
Olha como a relação com a comida, a gente realmente pode trazer essa memórias para a família, tanta felicidade, né? Tanta felicidade. E é como tem que ser vista a relação com o alimento, com felicidade, mas isso vai muito além da nutrição. Com certeza. Vai, assim, anos-luz. Autoconhecimento, desenvolvimento humano, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante também. E comprometimento em conseguir chegar lá, porque não é em um mês, nem 2, nem 3. É uma jornada mesmo, né? Uma jornada interna e que você vai ser guiado por um profissional que tem mais experiência, que tem técnicas para te levar a esse lugar que funciona para você, mas você não pode desistir. E é o meu medo hoje, porque as pessoas são imediatistas. Sim. Elas não querem passar pelo processo, elas querem o resultado. Então, por isso elas, perdendo essa evolução, não passando por etapas, elas falham lá na frente, elas têm um reganho de peso, elas desenvolvem transtornos alimentares. Então é um padrão que a gente também vê muito hoje em dia, eu vejo muito hoje em dia, pessoas com medo de certos alimentos, com medo de comer em certos momentos do dia, e aí o alimento se torna a prisão. Com certeza. E conta pra gente o que você foi fazer nos Estados Unidos. Você acabou de voltar pro Brasil, acabou de voltar, veio para São Paulo também. Sim, sim. Conta um pouco da sua experiência nos Estados Unidos. Então, fui fazer uma formação, né, na National Academy of Sports and Medicine, em Sports Nutrition Coach. Eu já sou nutricionista e pós-graduada em nutrição esportiva e estética, mas eu tinha muita curiosidade em em aprender sobre o coaching, né, como funciona essa parte mais, de fato, comportamental, que eu entendo tão importante para a pessoa virar essa chave. Então, ter essas estratégias de treino para que a pessoa consiga ser treinada a pensar da maneira correta para ela manter um resultado ou para ela mudar a forma com a qual ela vê o alimento, a forma como ela vê uma rotina saudável, a forma com a qual ela engaja, né? E também para fazer a formação também na NASM, né? Na National Academy of Sports and Medicine, em Certified Personal Trainer, que era uma demanda grande com os meus pacientes pelo meu estilo de vida, né? A quantidade de pacientes demandando treino, demandando sugestões de treino, que eu tenho muita experiência, mas não tenho expertise técnica para passar. Então, fazer isso em loco fez muito sentido para mim, para furar a bolha, para entender essa demanda dos Estados Unidos, que é um país né, obeso, vamos falar assim. Então, principalmente o estado que eu estava, que é o Arkansas, né? Então, a quantidade de pessoas com obesidade imensa. Então, eu estava ali num nicho em que eu consegui acessar alimentos, consegui acessar estilos de vida, consegui acessar pessoas que aqui seria muito difícil, né? Para que eu pudesse entender a cabeça dessas pessoas um pouco melhor. E como trazer esse conhecimento, como trazer essa prática, né? Claro, de uma forma diferente, porque são outros alimentos aqui, é outra cultura de fato, mas conseguir trabalhar com os meus pacientes da forma mais eficiente, onde eu vi a gravidade, né, do que é uma má relação com o alimento. Lá eu pude trabalhar com pessoas que têm realmente essa compulsão alimentar extremamente agravada, né, de só comer fritura o dia inteiro, de só comer alimentos com base de gordura e carboidratos refinados o dia inteiro, né, que não cozinham absolutamente nada, que só comem empacotados, enlatados, e também a outra frente de pacientes completamente amedrontados no comer, então que contam a caloria de todo e qualquer alimento, que não comem absolutamente nada na rua, por não conhecer o preparo, por ter medo de ter um azeite a mais. Você sabe que eu percebi isso? Eu morei lá há 20 anos atrás, e eu percebia nos restaurantes, nos lugares que eu trabalhei, até na faculdade onde eu estudava, esses extremos.
pessoas muito preocupadas com a forma física e praticamente atletas amadores e outros super obesos. Me chamou muita atenção isso, e até uma coisa que eu ia trazer para você já trouxe aqui para mim. E realmente você percebeu isso lá também? Muito, muito. E isso abriu muito o meu horizonte, porque no Brasil antes eu acabava lidando com uma certa padrão, né, de ganho de massa, perda de gordura, emagrecimento, qualidade de vida. Era algo muito mais saudável. Lá eu pude ver pessoas realmente doentes, né, com doenças psicológicas que acabavam se traduzindo em doenças físicas. E também pude ver um outro lado muito bom, né? Como eu morei, então eu busquei o ambiente de pessoas que poderiam ser saudáveis, né? Então fui buscar fazer crossfit, sempre no ambiente de academia, e vi que é possível, né? Então conheci pessoas que também levavam uma vida super equilibrada, de conseguir comer bem durante a semana e fazer uma refeição com amigos no final de semana, sem se cobrar tanto. Entender a saúde. Eu abri muito a minha cabeça lá com essa questão da saúde mental, que a gente fala muito aqui, mas eu pude conhecer pessoas lá que vivem a saúde mental, como a gente cuida muito da saúde do corpo, cuidam da saúde mental com a mesma dedicação que muita gente jamais pensou. E tem que ser, sabe? Do mesmo jeito que a gente vai para academia, tem que meditar. Do mesmo jeito que a gente troca os exercícios da academia, trocar experiências diferentes com outras pessoas. Eu concordo plenamente com você. A gente estava falando sobre a ciência da felicidade, da positividade. Todo dia programando e reprogramando aí a nossa mentalidade. Né? Eu pude ter contato, né, com algumas pessoas da rede social, né? Tem a Mel Robbins, que ela é super grande no YouTube e no Instagram, então ela traz pílulas, né, de conhecimento assim, diários, que são incríveis sobre esse amor próprio, esse buscar você evoluir por você. E aí todas as áreas da sua vida vão fluindo de forma natural. E tão legal ver isso, assim, eu sinto que o americano, ele é muito mais engajado com o ser feliz do que a gente, de certa forma. Por exemplo, eles estão focados no que faz bem para eles. A gente aqui foca muito no que faz bem para o outro, da família, de seus amigos, de um relacionamento. Lá é assim, eu senti muito isso, olha, esse é o meu estilo de vida, eu gosto de ser dessa forma, isso me faz bem. Se você chega e você começa a fazer mal para minha saúde mental, se você me critica de uma forma que não me faz crescer, se você é uma pessoa que literalmente tóxica, não tem por que eu ficar questionando o porquê que você faz isso comigo, ou o porquê que você é assim. Simplesmente não faça parte da minha vida, eu não quero. Diga não. Eles são muito resolutivos nos relacionamentos interpessoais, amizade, românticos. E eu percebo que isso é incrível, porque isso traz um comprometimento com a felicidade interna deles muito maior do que eu vejo aqui. Lidar com decepções pelas conexões que eu tive lá é muito diferente com a qual a gente lida com decepções aqui, com frustrações aqui. Para eles deu errado? Ok, o que você vai fazer com isso? Uau. Tirar algo bom disso e virar a página. Ponto. Não é, por que isso aconteceu? Mas vitimismo, não é né? justo. Exato. Mas por que eu? Então, isso se reflete nesse tipo de personalidade, né? Nesse tipo de amigos que eu fiz, se reflete na vida. Então, na forma de se alimentar, no compromisso com a atividade física, né? Era muito engraçado. Eu tenho uma amiga que ela ia pro CrossFit quase todos os dias reclamando que ela não gostava, mas ela tava lá. E ela falava, isso é bom pra minha saúde, isso é bom pro meu corpo, minha saúde mental, então eu tô aqui. Tem que ser feito. 5 horas da manhã, 5 graus lá fora, mas eu tô aqui. Acabou. Não existe um vitimismo, não existe uma culpabilização do outro pelo seu bem-estar. E isso pra mim foi muito importante pra minha vida pessoal, assim, eu percebo. E você como personal chef, cozinhando, qual
Qual a sua percepção hoje? Como mudou a sua relação com a comida hoje? O ato de cozinhar mudou um pouco mais a percepção? Creio que ampliou um pouco mais a sua percepção. Mas o que realmente mudou? O ato de cozinhar hoje? Primeiro que traz para mim para mim, né? Vou falar para mim e pro próximo. Para mim traz uma liberdade muito grande o ato de cozinhar, porque eu consigo ter sempre refeições, opções saudáveis que não dependam de outrem. Então eu acho que quando você depende de um aplicativo de comida, quando você depende de alguém para fazer comida para você, quando você depende de alguém para qualquer coisa, você está se limitando em alguma área da sua vida. Então, para mim, é libertador, né? Porque eu posso estar num dia super corrido, eu posso não ter conseguido fazer compras, eu consigo unir no meu prato algo nutritivo e que vai ter que ser gostoso, porque eu não vou ficar comendo uma coisa que não seja gostosa. Isso tem que ser prazeroso e tem que ser gostoso. Acho que é um ato de amor próprio também. Com certeza. E o próximo também, quando você cozinha para alguém, né? É um ato de amor, né? A gente tem várias linguagens do amor. E pro outro, hoje em dia eu vejo também como essa minha forma de demonstrar afeto. Se eu cozinho para alguém, eu literalmente gosto dessa pessoa. Porque, eu confesso, eu sou chefe, mas com a minha demanda de consultório e rotinas de treinos, não é todos os dias que a gente faz aquela super produção. E dá trabalho cozinhar, né? Dá. Na verdade, sim e não. Se você aprende a se organizar e se planejar, fica muito prático, né? Então, assim, é muito simples você ter um peixe, um frango, uma carne no congelador e uma salada, na geladeira, e você pôr só o peixe na air fryer, você vai tomar banho. Enquanto isso, você toma banho, põe um pijama, tá pronto para deitar, o peixe tá pronto, sua salada já tá lavada. Você só organizar aquilo no prato, finalizar, isso é organização, né? Mas para isso você já tem que ter o peixe em casa, né? Para isso você às vezes já vai ter que ter porcionado o peixe antes. Então, isso é prático. O que não é prático? Eu quero fazer um estrogonofe 10 horas da noite e eu não tenho nada em casa. Isso não é prático, né? Isso é o que as pessoas falam, mas cozinhar é complicado. Sim, você está escolhendo um prato que é um pouco mais elaborado, você está escolhendo algo que você não tem acesso, que você não se planejou. A chance disso dar errado e você acabar pedindo alguma coisa ou fazendo algo mais prático é grande. Mas o planejar e o organizar deixa o cozinhar muito prático, e é muito prático. Dá para você fazer todas as suas refeições do dia, organizar ali na sua bolsinha, enfim, na sua térmica em 15 minutos, todas as refeições do dia. Eu vejo que organizar é um pilar importante para ter uma relação saudável. Quais outros pilares você diria que seriam importantes para ter uma relação saudável com a comida? Como eu disse, organização e planejamento, constância. Disciplina, né? Com certeza. E não buscar uma perfeição, buscar a constância. Entender que tem um dia que você está realmente mais vulnerável a comer um chocolate, um brigadeiro. E não é um problema se você não faz isso todo dia. Então, não buscar perfeição quando você quer ter uma relação boa com a comida é fundamental, porque uma relação boa com a comida não é perfeita, no sentido de só comer, entre aspas, fitness, saudável, orgânico, ou algo do tipo. Se organizar e se planejar, respeitar a sua filosofia alimentar é muito importante. Então, ser aquela pessoa que você não gosta de um alimento, ou não falo nem de intolerância ou de desconforto alimentar, não, eu falo eu não gosto de um alimento. Eu não vou comer esse alimento porque é interessante para o meu grupo de amigos ou para minha família, ou porque vão ficar me julgando ou me pressionando. Então, entender o que você gosta e fazer fluir o máximo de cores e sabores. Buscar conhecimento, né? Do que você gosta. Essas diferentes sensações que você me disse, né? Aquele prato colorido, sabores diferentes. Buscar talvez sabores diferentes aí, onde que você possa se interessar mais com a alimentação, né? Tem alguns pilares simples, assim, para você ter um prato atrativo, né? Realmente tem um contraste de cores, é importante. Diferença de texturas. E quando eu falo de diferença de texturas, é uma bobeira, tá? Por exemplo, você tem um iogurte
é cremoso, é pastoso. Uma granola combina. Exato. Algo crocante faz sentido. Você mastiga, você ativa a parte do cérebro que informa que você está comendo. Né? Se você não mastiga, às vezes você perde essa sinalização de estou me alimentando. Então, às vezes, você consome mais calorias sem notar. Porque você não está no processo de mastigação, que também faz parte do comer. Então, diferença de texturas, contraste de cores, né? Você trazer ali no prato, claro, o ideal é trazer os 3 macronutrientes. Então, uma proteína, um carboidrato e uma gordura. Então, quando você aprende bases de como montar um prato saudável, que é um material que eu sempre entrego em consulta, como montar um prato saudável, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E entender que, ok, falar frango e salada, ou falar peixe e vegetais, pode parecer sem graça, mas aí quando você tem o conhecimento, né, quando você tem o entendimento gastronômico, de molhos, de temperos, de especiarias, você não faz um frango e salada. Você faz um frango ao molho de laranja com especiarias e você faz uma salada mediterrânea agridoce. E isso é uma delícia e isso vai ser vendido num restaurante por R$90. E você consegue fazer em casa o seu frango com salada. Só que as pessoas não querem nem buscar. Né, não tem interesse em pegar um livro de receita, pegar um livro e folhear, e testar, se dispor a fazer, ou ir no YouTube em algum canal que faça sentido mesmo de receita, e testar esses sabores. É muito mais simples do que parece, na verdade, acredite. Sim. Mas falta iniciativa da grande maioria das pessoas. Quando a gente fala em atletas, quando a gente fala em alta performance, claro que o alimento é um grande aliado. Mas como trazer esse alimento para alcançar resultados, ter mais foco e até disciplina? Como que é essa relação para o atleta? Porque a gente vê atleta falando, agora eu preciso de mais carbo, agora eu não preciso de mais carbo. Essa relação já é um pouco mais diferente, que a gente está falando de alta performance, né? Como que funciona essa relação? E o atleta, ele já é mais... Ele já é mais... Ele já demanda algo por si próprio, né? Por exemplo, ele não aceita qualquer prescrição. Ele já tem vários preconceitos do que funcionam para ele, na grande maioria das vezes. É um paciente mais difícil? É um paciente mais difícil. Ele já tem a ideia do que funciona, às vezes tem uma certa resistência em tentar algo novo. Outros não, tem uma abertura maior. Eu sinto que a mentalidade do atleta, de fato, não é atleta amador, o atleta de alta performance, ele sabe que o alimento é combustível para que ele entregue o máximo. Então, quando a gente tem um atleta de alta performance, ele vai se relacionar com a disciplina no alimentar com a mesma disciplina do treino. Então, esse é o ideal. Então, é aquela pessoa que muitas vezes vai comer sem fome, vai acordar 3 horas da manhã para comer, para não perder massa muscular. Eu lembro daquela polêmica do Michael Phelps nas Olimpíadas, que comia o quê? 20 mil calorias? Exato. Foi isso? Absurdo. Não sei quantas fatias de pizza. Absurdo assim, né? É o contexto dele, é absurdo para nós. E é o que eu falo, atleta ele faz o que tem que ser feito, não o que ele quer fazer. Então, na alta performance, claro, a gente usa a alimentação para facilitar o esvaziamento gástrico, né? Então a gente lança a mão de, por exemplo, o whey protein, a palatinose, a creatina, que já é mais conhecido, né, da grande maioria das pessoas que treinam, nitrato, enfim, a gente usa suplementação, mas eu sempre entendo que a suplementação é a cereja do bolo. Se o atleta não se alimenta de comida in natura suficiente, dificilmente ele vai ter uma microbiota intestinal que tem uma boa absorção, ele não vai ter uma boa absorção dos nutrientes, ele não vai ter uma saúde intestinal que traga para ele bem-estar. Então, a alta performance entrega essa disciplina também na dieta. Né? Então, a gente não pode fazer o máximo para não usar alimentos industrializados, já que a gente já usa suplementação na grande maioria das vezes. Então, fazer algo limpo e sempre individualizado, né? Porque eu percebo que
é o grande desafio hoje, de todas as áreas. Eu acho que individualizar o atendimento, individualizar o olhar para o paciente, para a pessoa, e aí as coisas funcionam. Então, dessa forma eu enxergo assim para o atleta, mas sem dúvida é um público mais complicado. Difícil, né? A gente falou bastante sobre saúde, sobre felicidade. Alimento pode trazer bom humor? Ah, com certeza. Com certeza. Então, a gente tem alimentos, né, ricos, os alimentos que são ricos ou precursores do triptofano trazem uma motivação melhor... Também. Então, esses hormônios, né, do prazer, serotonina, endorfina, dopamina, a gente pode acessar de várias formas. Eu sempre peço para que esses alimentos sejam acessados com a atividade física, com a meditação, com a leitura, mas o alimento também pode ser fonte, né? Então, às vezes a gente tem a banana, é um alimento que traz um bem-estar, o chocolate amargo também traz um bem-estar, né? Mas pensar nisso como algo que faz sentido dentro de como você se sente também. Não dá para você estar num dia péssimo, né? E achar que vai comer um bolinho de banana e vai resolver. Né? Que tem muitas receitas hoje em dia. Eu acabo até compartilhando, né? Bolinho cupcake para ansiedade. Então, a gente brinca com isso, mas é óbvio que não é algo que vai curar, né, que vai trazer um resultado imediato quanto a uma queixa emocional, mas comer bem traz felicidade, eu acho. Comer de forma variada, comer de forma real, comer comida de verdade traz felicidade, faz seu intestino funcionar. Sabe essa, comer, né? Com pessoas do bem, pessoas que trazem boa energia. Isso tudo muda a relação com a comida, né? Comer é esse ato de auto-amor. Todo mundo, no consultório, quem come mal, quem tá sempre consumindo, quem chega, os pacientes eles já chegam nesse perfil. Quando a pessoa não tá comendo bem, ela já internalizou que ela não tá sendo boa para ela mesma. Ela já chega com um perfil mais entristecido, uma autoestima baixa. Por mais que às vezes ela não esteja com sobrepeso ou algo do tipo, ela entende que ela não tá sendo boa para ela, mesmo que ela continue no mesmo padrão. Ela entenda, eu não consigo sair disso, mas eu sei que não é bom pra mim, e isso me faz mal, mas meu dia a dia, mas eu tô cansado, mas meu namorado, minha namorada sempre me leva pra isso, mas eu sei que não é bom. Então esse saber que não é bom e você continuar fazendo, te entristece. E quando você sabe o que é bom e faz, mesmo quando ninguém tá fazendo, você se sente mais confiante, você se acha top, você olha pra você e fala, muda a alimentação, muda a relação com o corpo, muda a relação com tudo. E com o outro, muitas vezes. E com o outro, né? Eu tava com um paciente recentemente que ele tava comentando sobre isso, que ele tá em emagrecimento e ele está amando o processo, que ele achou que ele não ia gostar, mas ele tá vivendo um grande desafio com os amigos. Porque os amigos são amigos de muitos anos e são pessoas que continuam no mesmo hábito, né? No caso dele, de muita cerveja, né? De sempre, final de semana, estar no churrasco, petiscos e tudo mais. E ele falando assim, eu tô sendo criticado pelos meus amigos e eu estou tentando encontrar uma forma de continuar fazendo o que eu preciso, que tá me fazendo bem, e não perder a amizade com eles. Então você vê que a alimentação muda até o ambiente que você está. Pode mudar. Né? Por isso que essa questão da ambiência, né? Se tem alguém que tem dificuldade em fazer isso por conta, busca o ambiente de quem está fazendo. Né? Eu estava mencionando aqui antes da gente começar, o CrossFit é um ambiente que tem, um exemplo, tem de tudo, mas geralmente a grande maioria das pessoas estão buscando ser mais saudáveis. Você usou a palavra comunidade. Exato. Né? A comunidade que você está pode te ajudar ou te prejudicar muito. Tem que ter muita sabedoria para permear né, para flutuar entre o que você não pode deixar, onde você não pode deixar de estar e onde você precisa e quer estar, que vai te fazer evoluir. Mas esse caso, né, desse paciente, eu conversei muito com ele. Ele nem estava, ele estava só em uma pesagem, e conversei muito com ele para que ele trouxesse os amigos talvez um pouco mais para o ambiente dele, né? Assim,
eles vão ver seu exemplo. Eu tenho certeza que isso vai motivá-los de alguma forma. Tem gente que pode criticar, enfim. Tem, né? Falo também. Prego que se destaca, leva martelada. Então você está se destacando, porque você saiu do normal, você saiu do padrão. Você causou um desconforto no grupo. Tem gente que vai ver sua evolução e vai falar, poxa, que legal, também quero. Tem gente que vai olhar e falar, poxa, cara chato, mala, nada a ver. Então você tem que ter sabedoria de pegar essa galera que se inspira e trazer para o seu lado, criar sua comunidade de certa forma e se manter aberto para as pessoas que não querem e que não veem isso de uma forma boa, para que em algum momento elas possam ter oportunidade de às vezes testar ou aprender algo com você, mas jamais você voltar para o que te faz mal. Não, recentemente aconteceu isso comigo, vou até compartilhar com você. Tenho passado por uma mudança física muito interessante nos últimos 5, 6 meses, que hoje com 40 anos eu tenho uma forma física que eu nunca consegui com 20 e poucos, 27, 30 anos de idade. E aí começou a chamar a atenção das pessoas que eu trabalho junto. Tá? E nessa semana eu fui com meu filho no teatro, levá-lo para assistir Chapeuzinho Vermelho. E aí eu perguntei para ele, você vai ficar com medo do lobo mau? Não, porque eu vou estar com o papai e o papai é muito forte. E eu contei essa história para esse colega que trabalha comigo. Ele, cara, eu já estava precisando de um empurrãozinho, porque eu tenho um filho adolescente, ele está um pouquinho gordinho, e eu também estou um pouquinho desleixado. Eu era maratonista, não estava conseguindo correr mais, não estou conseguindo correr mais, estou desanimado. E ele marcou a consulta, e ele foi no Fabrício, que é meu médico também, e tá todo feliz. Falei, cara, vai mudar sim, vai ser melhor para você, vai ser melhor para todo mundo, você vai mudar a vida do seu filho também, você vai voltar a correr, e é um presente que você está dando para você. Então foi aquilo que você falou. Incrível. A gente começa a transformar vidas, e qual o exemplo que eu quero deixar para o meu filho? Eu quero ser o super-herói do meu filho. Eu quero ser um cara fisicamente forte, mentalmente forte, para poder transformá-lo, né, ou abrir portas para que ele seja um adulto forte também. Isso tudo com relação com a comida, relação com o treino, mas começou como? Com autoconhecimento também, né? Isso aí que foi tudo que a gente falou lá no começo. Duas perguntas que eu sempre estou fazendo aqui agora no nosso podcast, que eu queria fazer para você. Primeiro, o que é saúde para você? Saúde para mim é bem-estar. É um status de bem-estar e varia, tá? Por exemplo, se eu for pensar que para uma pessoa noturna não é saudável estar acordado, trabalhando, produzindo de madrugada, pensando no ciclo circadiano, eu vou falar que não é saudável. Mas para aquela pessoa, talvez seja muito mais saudável, ela sinta-se saudável e sinta saúde em trabalhar num ambiente de silêncio, de paz, que não tem distrações, e ela às vezes consiga dormir até mais tarde no dia seguinte, e aquilo, o bem-estar para ela que ela está tendo é um marcador de saúde, né? Então eu vejo que saúde é o bem-estar que te faz viver muito com qualidade. Não é sobre também viver muito, né? Eu penso muito assim. Ter saúde é você ser hoje você está bem, você tem um bem-estar com a sua autoimagem, com as suas ações, você tem um bem-estar no seu dia a dia, e você manter isso quando você é idoso e você não depende de ninguém para as atividades, você tem força, tem autonomia. Saúde é bem-estar, saúde é autonomia, na minha concepção, né? Porque a ausência de saúde, né, que é a doença, faz com que a gente não tenha nenhum tipo de autonomia. Você vai precisar de alguém, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de suporte. Eu gostei de saúde e autonomia. Essa resposta eu não tinha tido ainda. E felicidade? Felicidade, eu acho que é a jornada. Eu não penso que... hoje eu tenho... Não é a chegada? Não, é a jornada, é o caminho. Todo mundo que vive buscando a felicidade e com quem nunca você chega. Está também. E com quem está na jornada com você. Quem está na jornada com você, quem você escolhe para estar do lado, o ambiente que você está. Felicidade é literalmente a jornada, porque
na vida, né, a gente tem altos e baixos. Então, no momento de baixa, no momento de dificuldade, se você consegue encontrar algo bom, um aprendizado, uma lição, você pode até encontrar uma felicidade ali. Mas se você acha que a felicidade está sempre por vir, está sempre por chegar com um padrão financeiro, com um padrão estético, com um padrão de status, você nunca vai ser feliz. O hoje se chama presente por um motivo. É um presente, é uma dádiva viver verdade. O presente, né? Se você pudesse deixar agora uma mensagem final para as pessoas que querem mudar a relação com o alimento, o que você falaria para essas pessoas? Uma mensagem, né, para mudar a relação com o alimento. Entenda, né, que o alimento é o seu combustível. Você não coloca em um carro de luxo uma gasolina barata ou uma gasolina adulterada. Então, você se considera um artigo de luxo? Porque eu sou o meu artigo de luxo. O meu corpo é o maior, minha saúde é a maior riqueza que eu tenho. Só temos uma vida. Exato. Então, entender o alimento como o seu combustível já é um grande passo para você melhorar a sua relação com a comida. Você entender que aquele momento, aquela sensação de uma necessidade de algo mais pobre nutricionalmente, ou algo mais instantâneo, você está botando uma gasolina adulterada para dentro do seu corpo, você está colocando algo que não vai te entregar saúde, nutrição, bem-estar, de fato, não vai te devolver. Então, pensar o alimento como combustível, buscar conhecimento para ter liberdade. Essa seria, acho que, a minha mensagem. Luana, episódio super inspirador. Eu quero te agradecer, tá, Obrigada. pelo seu tempo. Seja bem-vinda a São Paulo. Obrigada. Seja bem-vinda de volta ao Brasil. Tá? Foi incrível. Eu quero falar para as pessoas que estão nos seguindo aqui, se esse episódio fez sentido para você, eu acho que vai fazer sentido para alguma pessoa, passa esse link, envie esse link para essa pessoa. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Deixe o nosso like. Siga também a Luana. Como é que você está nas redes sociais? Eu tenho hoje Instagram, tive um canal no YouTube, não dei muitas demandas, mas eu vou voltar. É o @Luana Rocha NUT, de Nut. Luana Rocha Nut. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Tá viu? bom? Parabéns. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais.